Olá pessoal, vamos agora dar início a mais um conteúdo das nossas aulas preparatórias para o Enem e também para a SpaceX. Hoje nós vamos trabalhar a população mundial brasileira, enfocando a distribuição da população e a estrutura da população. São tópicos que fazem parte lá do edital da SpaceX, também do Enem, no capítulo Espaço Humano, Mundo e Brasil. Nós temos esses conteúdos dentro da parte demográfica. Aí aqui nós temos o assunto referente a crescimento demográfico e teorias demográficas. Nós trabalhamos na primeira aula sobre população mundial. Hoje nós vamos trabalhar com a parte de estrutura da população, a parte de crescimento, envolvendo a questão da transição demográfica e os indicadores socioeconômicos. A parte de migrações vai ser mais uma aula gravada nesse assunto, que nós temos as migrações internas, migrações no Brasil e temos as migrações internacionais. Então aqui é um assunto bem amplo, a gente vai dedicar uma aula exclusiva às migrações populacionais. Então aqui a gente começa com a distribuição da população mundial. Aqui eu coloquei o mapa para chamar a atenção exatamente o seguinte: nós temos aqui uma área composta de 6 continentes. O continente da Antártida, ele não tem efetivamente ocupação humana, é uma área, de acordo com o Tratado Antártico, que está em vigor, é uma área de preservação permanente, é uma área que envolve apenas a ocupação com base de pesquisas científicas. Então nós não temos adensamentos humanos nessa área, não só por uma questão de clima frio, extremamente rigoroso, como também por uma questão vinculada à questão ambiental. Mas nós temos os outros 5 continentes, exatamente com a população de 8,3 bilhões de habitantes. E observando o mapa, nós temos aqui algumas áreas que estão aqui circuladas, que são as regiões de maior adensamento populacional. Essa, por exemplo, que corresponde ao sul e sudeste da Ásia, é o maior formigueiro humano do planeta. A expressão que se usa assim, para identificar uma área superpopulosa. Mas nós também temos áreas que são ou vasos demográficos ou áreas de baixa ocupação ou baixa densidade demográfica. Aí você vai observar que, na verdade, esse efetivo populacional está distribuído sobre essa superfície de forma irregular, ou seja, não há uma uniformidade de ocupação desse espaço do planeta. E na verdade existe uma série de fatores que vão justificar essa irregular distribuição da população mundial. O que acontece também com a nossa população no Brasil. Nós temos essa mesma particularidade de um país que a população está distribuída de forma desigual. A gente vai já falar sobre a situação específica do Brasil, mas aqui nós vamos se reportar a parte como um todo da população no mundo. Então aqui nós temos fatores que justificam essa irregular distribuição. A primeira categoria nós vamos identificar como os fatores naturais ou as condições ambientais do planeta. Nós já estudamos aqui em aulas passadas, vimos as zonas climáticas da Terra
E a gente sabe que lá nos polos, tanto na região Ártica como na Antártida, o clima rigoroso, o clima extremamente frio, é um dos limitantes da ocupação humana dessas áreas. Assim também como nós temos uma questão ambiental, no sentido de preservar especialmente a área da Antártida. Mas nós temos também nessa categoria de fatores naturais, além da questão climática em regiões polares, nós temos a questão climática, no caso, climas quentes em regiões desérticas, que vários desertos do planeta, exemplo, o Saara, o deserto do Kalahari, o deserto da Mongólia, na Ásia Central. Nós temos exatamente aí áreas que, por conta das condições de climas quentes e outros fatores também, como a ausência ou, digamos assim, presença de recursos hídricos, que são áreas de escassez de água, também vai ter uma limitação quanto à sua ocupação. E temos também nessa categoria as regiões de relevo acidentado. O nosso planeta, as regiões de cordilheiras ou de montanhas, a exemplo, montanhas rochosas, o Himalaia, a região andina, são áreas de difícil acesso em função da altitude. Também nos trechos mais elevados temos climas de rigor com temperaturas muito baixas. Então essas condições, do ponto de vista naturais, elas exercem influência na ocupação desse espaço. E essa influência é cada vez maior à medida que o nível de desenvolvimento da sociedade é também baixo. Por exemplo, o Japão, ele consegue superar muitas das limitações ambientais ou naturais por conta do seu nível, ou seja, o seu desenvolvimento tecnológico permite que aquela nação conviva ou consiga, assim, se adaptar a essas condições, o que não acontece com todos os povos do planeta. Temos também a questão do processo histórico. Em vários lugares do mundo, como o caso da América, em parte da Ásia e também da África, o processo de colonização dessas áreas, que foi implementado e imposto pelas potências europeias, condicionou essas áreas à ocupação vinculada aos interesses das metrópoles europeias. E aí você vai perceber que em grande parte dessas regiões a colonização se deu na área do litoral, no sentido também de transformar aquelas áreas em áreas de exportação de produtos primários. E aí você vai ter em grande parte desses países a concentração da população nessa região litorânea ou região costeira, que é um exemplo típico aqui no Brasil. Nosso processo de colonização está centralizado em larga escala na costa brasileira. Tanto é que os historiadores falavam que a população do Brasil, o colonizador português, vivia a moda caranguejo, ou seja, arranhando o litoral. Por quê? Porque durante muitos séculos nós tivemos o processo de ocupação, colonização, apenas limitado ao litoral. Depois é que o Brasil, com o ciclo da mineração, com as entradas e bandeiras, a gente passa a ter uma ocupação mais efetiva do interior. Mas ainda hoje prevalece no Brasil a ocupação em área costeira, com a grande população concentrada nessas áreas. Temos também a questão das guerras, que interfere do ponto de vista da destruição material ou humana, que provoca as migrações forçadas. Aí há uma nova distribuição, um novo arranjo dessa distribuição populacional, e quando há conquista de territórios, também nós vamos ter uma alteração nessa distribuição populacional. Então são fatores que justificam essa irregularidade dentro do contexto histórico.
Mas temos também uma categoria que é importantíssima, que são os fatores econômicos. Nós sabemos que os efetivos humanos, o ser humano sempre busca uma área para que ele tenha condições de sobrevivência. Então hoje as condições econômicas, elas imperam sobre as demais condições. E aí você tem, por exemplo, já nos últimos 250 ou quase 300 anos, a atividade chamada de industrialização, que tem contribuído em muito para a concentração da população, levando a distribuição irregular, porque essa atividade ficou centralizada em larga escala nas áreas urbanas, nas cidades, deixando parte da área rural ou do espaço rural com a população bem menor. Então as condições econômicas do processo de industrialização também, e de uma influência bem maior, vai determinar essa irregularidade. E temos também as situações políticas, fatores políticos, por exemplo, o próprio sistema socialista, né, que não deu certo, mas foi instalado, da antiga URSS, a partir de 1917, lá no pós-segunda guerra, nos países do leste europeu, e também lá em 49 na China. A política do Estado dentro do sistema socialista, ela determina os fluxos migratórios no interior desses países, ou entre os países que são do bloco socialista e países, assim, do lado oposto. Então aí você vai ter também na situação a influência desses sistemas nessa distribuição. Então o somatório de todos esses fatores vão mostrar que no planeta esse efetivo populacional de mais de 8 bilhões de habitantes encontra-se distribuído de forma irregular. Aí você observando aqui o mapa, nós temos, por exemplo, essa área aqui em destaque, que corresponde ao sul e sudeste asiático, concentra nada menos que 50% ou mais da população mundial. O exemplo aqui que você tem, a Índia, que hoje é a maior população absoluta do mundo, superando já a China. Então as duas nações juntas têm quase 3 bilhões de habitantes, além de outras nações dessa área. Então você tem uma forte concentração populacional, daí essa área também ser apelidada de formigueiro humano. Em contrapartida, você vai ter áreas cuja ocupação humana é zero, onde você tem os grandes vázios demográficos. Aí aqui você tem uma amostra de como é que se encontra essa população distribuída. Quais são os focos de maior concentração, ou os maiores adensamentos populacionais, que coincide também em quase 90% das áreas urbanas e industrializadas. Aqui nós temos um mapa que mostra exatamente aquelas regiões que ou são fracamente povoadas ou despovoadas. Aqui você tem, por exemplo, as regiões polares, especialmente a Antártida, ou parte da região ártica, ou assim, extremo norte do planeta. Nós temos as regiões dos desertos quentes, a exemplo aqui essa faixa toda se estende do Saara na África até o centro da Ásia, na região da Mongólia. Toda essa região aqui é uma área de fraca ocupação humana ou de baixa densidade demográfica. As florestas equatoriais, por conta do grande adensamento de formações vegetais, por conta das condições climáticas e também por uma questão ambiental e pela presença de doenças tropicais, nós vamos ter uma ocupação humana muito pequena e grandes trechos sem efetivamente ter uma ocupação humana. A partir dessa análise, essas regiões que são densamente povoadas
ou favoráveis à ocupação humana, e daquelas que são chamadas de vasos demográficos. Nós temos dois conceitos importantes quando se fala da demografia, no caso específico da distribuição da população mundial ou também brasileira. E os conceitos são esses. Nós temos as regiões do planeta que são áreas favoráveis à ocupação humana, principalmente as regiões costeiras, onde há presença de água, nos vales férteis dos rios, a exemplo, o rio Nilo é uma importante base para o desenvolvimento da civilização egípcia. A região fértil da Mesopotâmia, você vai ter exatamente lá o Iraque, né? Então nós vamos ter essas áreas chamadas de regiões ecumênicas, ou áreas favoráveis à ocupação humana. E as áreas que são grandes bases demográficas, que as condições de ocupação são inóspitas, nós vamos ter as regiões anecúmenas. Então esses dois conceitos são importantes para vocês terem como referencial na parte de distribuição da população mundial. O Brasil também segue mais ou menos essa regra em termos de distribuição, até porque a nossa distribuição populacional é bastante desigual. Pelo mapa, aqui você observa que pelo menos 80% da população brasileira está aqui na costa, do litoral norte, do nordeste ao litoral oriental até o sudeste, se estendendo ao sul do país. Então essa faixa aqui tem a maior concentração. Lá no interior nós vamos ter os grandes vasos demográficos. E essa irregular ou desigual distribuição é explicada por esses fatores, que são exatamente também os fatores naturais ou condições naturais. Por exemplo, a região norte tem uma floresta amazônica, tem uma questão ambiental a ser preservada, ou seja, a floresta não pode ser removida para ser ocupada pela população. Você tem também as condições climáticas da área, então há limites na ocupação dessa região. Como também no sertão nordestino, a área do Polígono das Secas, que corresponde a uma região ampla de 930 mil quilômetros quadrados, lá a semiaridez, também a presença de solo de baixa fertilidade, a irregularidade das chuvas, condiciona essa região a ser fracamente povoada. Também no sertão nós temos uma questão econômica, né? Não há condições de sobrevivência na região de um grande efetivo populacional. A estrutura fundiária ela é característica do modelo brasileiro, é altamente concentrada. Você tem meia dúzia de grandes propriedades que abrange quase todo o sertão e uma quantidade gigante de pessoas sem terra naquela região. Daí o próprio Nordeste, especificamente o sertão nordestino, ser uma área de repulsão populacional. Aí você tem a interferência das condições naturais e também econômicas nesse contexto do sertão nordestino. Temos o nosso processo histórico, a ocupação do Brasil, processo de ocupação e colonização, né, que se deu em função da metrópole portuguesa. Ele é centralizado principalmente na região costeira. E a ocupação no interior se deu mais à frente, como eu já falei, pela atuação das entradas de bandeiras, com o ciclo da mineração e etc. Mas mesmo assim, o litoral, especialmente a região nordeste, o sudeste e o sul, nós temos aí um grande adensamento populacional. Ou seja, são as três regiões do Brasil com maior efetivo demográfico. E temos também a questão econômica condicionada a, como eu já coloquei, que a população busca áreas de melhor condições de sobrevivência. E também o nosso processo de industrialização, ele vai estar focado, sua localização nas áreas urbanas, e a grande maioria das cidades brasileiras
no caso também estão em área costeira, e aí você vai dizer esse fenômeno vai exatamente condicionar a migração de mão de obra lá do interior para a área da cidade ou as regiões urbanas. Então essas condições todas justificam também a nossa desigual distribuição da população. Aqui nós temos um mapa que mostra as densidades demográficas, que são importantes para a gente entender o processo de justificar se o país ele é povoado ou subpovoado. No caso do Brasil, na região das grandes metrópoles, inclusive no Distrito Federal, nós temos uma densidade demográfica mais acentuada, ultrapassa 100 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, o Brasil, como um todo, uma média, nós temos uma densidade demográfica de apenas 25 habitantes por quilômetros quadrados. Isso quer dizer que o Brasil tem essas dimensões continentais, está entre os países de maior população do mundo, os 10 maiores, mas dividindo esse efetivo demográfico por essa área, que é mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós temos uma densidade baixa e o Brasil é classificado como um país subpovoado com área de grandes vázios demográficos. Também, assim, seguindo o exemplo do planeta, que também tem essas características de ser uma área que é alguns trechos densamente povoada e outras que são totalmente despovoadas. Aqui nós temos essa desigualdade também comprovada a nível de regiões. Censo 2010 e 2022 mostra essa concentração maior na região aqui Nordeste, Sudeste e Sul, lá no começo do século, porque o censo de 2010 vem do ano 2001 até 2010. E esse aqui é da década que vem de 2011 a 2020, só que ele foi publicado e realizado com atraso. Mas nós temos esse adensamento populacional maior também na mesma área que a faixa litorânea. Em primeiro lugar, a região sudeste, aí depois vem o nordeste, aí vem o sul, depois aqui vem a região norte e o centro-oeste. Aí você tem como justificar também essa desigual distribuição a nível de regiões. Aqui nós temos um gráfico que mostra essas regiões em termos de distribuição de população, na sequência aqui da maior para a menor. E aí os conceitos. O que é um país povoado e o que é um país subpovoado. O povoado é aquele que apresenta uma elevada densidade demográfica, ou seja, um contingente grande de população por quilômetros quadrados. E o subpovoado que apresenta uma baixa densidade demográfica, a exemplo o Brasil. Nós temos uma média muito baixa em termos de habitantes por quilômetros quadrados. Então aí nós temos dois conceitos importantes sobre essa parte também de distribuição da população. E temos um terceiro conceito, que esse é importantíssimo. Esse conceito, ele independe, ou seja, não está na dependência nem do quantitativo, nem tampouco da dimensão da área da população. O conceito ou o termo superpovoamento, ele está relacionado às condições de sobrevivência de uma população numa determinada região. E esse fenômeno ele se processa, ele ocorre quando você tem uma região X e ela, com a sua população crescendo, não tem estrutura material, ou seja, de recursos naturais disponíveis, nem também estrutura econômica para sustentar aquele efetivo populacional.
Ou seja, tem gente demais naquele local. Ele não tem condições estruturais, do ponto de vista econômico, ou também dos seus recursos naturais disponíveis para sustentar aquela população. E na medida que essa população vai aumentando, o que acontece? O padrão de vida daquela população tende a cair. Então esse é um fenômeno chamado superpovoamento. Você vai ter aí uma situação em que uma área X, a população precisa de ter sobrevivência, ela depende de uma questão econômica, mas que a questão econômica pode ser também fundamentada por conta do que tem esse país em termos de recursos disponíveis. O Brasil, por exemplo, está numa condição bem confortável, porque em questão de recursos naturais, a gente tem uma quantidade incalculável, tanto de recursos naturais energéticos como recursos naturais minerais. A nossa economia é que está com problemas seríssimos, mas tem potencial para ser reajustada e o nível, a qualidade de vida, o padrão de vida ter uma melhora. Aí você não teria o risco de um superpovoamento para o Brasil. Mas essa questão dos recursos naturais também é relativo. O Japão é pobre, pobre, pobre em recursos minerais e energéticos. E é uma potência. Quase tudo ele importa nessa categoria. Mas a parte econômica lá é muito bem administrada. Aí também lá a população cresce e não tem superpovoamento. O que o Japão às vezes faz é policiar o controle da natalidade, porque lá a questão não é dos recursos que eles vão buscar lá fora. A questão é da dimensão do território japonês, que é uma área exígua, pouco mais de 340 mil quilômetros quadrados, e desse total, 76% não pode ser ocupada. A área é limitada por questões de estrutura de relevo, relevo montanhoso, ocorrência de vulcões e terremotos. Mas do ponto de vista do econômico, eles estão muito bem e o padrão de vida continua em crescimento. Então não há risco de superpovoamento. Agora vamos entrar na parte da estrutura da população, que é exatamente a gente fazer um estudo sobre as pirâmides etárias, onde nós vamos identificar essas pirâmides, a quantidade de habitantes do país, ou da região, a questão relacionada ao sexo, que é a estrutura, vai definir grupo de homens e de mulheres, e a estrutura etária, pirâmide etária, que é a faixa de idade para a população jovem, população adulta e população idosa. Também vamos trabalhar na estrutura da população, a distribuição da população nos setores da economia. Você tem aí o setor primário, secundário, terciário, quaternário e o quinário. São 5 setores na economia. A questão da distribuição de renda que impacta no consumo. E a questão também do crescimento econômico e ou do desenvolvimento econômico e social. Então vamos começar primeiro aqui pela parte de estrutura etária. E aí nós temos exatamente um gráfico que é muito conhecido de vocês, que é o gráfico da pirâmide etária. Aqui nós temos um gráfico que você coloca os milhões de habitantes do país, do lado de lá homens, aqui mulheres. Aqui você tem 3 faixas de idade, que vai do nascimento até 19 anos, a população jovem, dos 20 aos 59, a população adulta, e acima de 60, a população idosa. Então aqui você tem esse gráfico, eu posso ter diversas feições, dependendo do nível de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento de uma nação. Então a gente vai agora mostrar os casos gerais, os 3 tipos de pirâmides,
que caracterizam país de população predominantemente jovem, país de população predominantemente adulta e aqueles que já enfrentaram e vivenciaram a transição demográfica, que estão com a população da faixa idosa maior do que a população jovem, então está tendendo ao envelhecimento e necessitando de uma reposição populacional. Então vejamos aqui os casos, depois desses 3 casos básicos, nós vamos ver o caso atípico, que são as situações de epidemias ou de guerras. Então, basicamente, você tem essas 3 pirâmides para refletir ou para mostrar o perfil da população, seja de um país de população predominantemente jovem, com baixa expectativa de vida, e uma população idosa pouco numerosa. Esse modelo aqui se enquadra geralmente nos países ditos subdesenvolvidos. Aqui nós temos a pirâmide 2, que se enquadra no grupo dos países desenvolvidos ou também dos emergentes. Aí você tem uma base mais estreita, demonstrando já uma redução da natalidade, uma população adulta predominando sobre a jovem e a idosa. Aqui acontece o contrário, a população jovem predomina sobre a adulta e a idosa. Aqui você tem já um alargamento maior no ápice, mostrando a maior expectativa de vida. E aqui o último caso, quando você tem mais, assim, uma maior redução na natalidade, se tratando de um país desenvolvido, aí a população que está aqui, que é adulta, ela está exatamente como sendo um grupo majoritário, mas a população idosa já supera numericamente a população de jovens. Aí você tem aí o caso dos países envolvidos com população que já concluíram a transição demográfica, estão em processo de envelhecimento. Aí eu chamo a atenção de alguns detalhes. Geralmente nos concursos, eles colocam pelo menos 2 pirâmides para você estabelecer uma comparação ou uma analogia das pirâmides. Senão eles colocam uma pirâmide e colocam lá uma série de características nas letras A, B, C, D, E, para você identificar qual é o grupo de características que se encaixa no modelo colocado lá na prova. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa pirâmide que é dos países desenvolvidos, com essa base larga, o país vai ter que investir muito em infraestrutura de preparo para essa população jovem estar no ponto de substituir a população adulta, principalmente no mercado de trabalho, com a qualificação profissional, e sempre observando que essa geração aqui vai ser substituída pela população jovem. Quando o jovem chegar à época de substituir, o nível de desenvolvimento tecnológico já está no outro patamar. Se o governo daquele país não se preocupar em preparar o jovem para essas mudanças futuras, de repente esse pessoal aqui não vai estar preparado para promover ou dar continuidade ao desenvolvimento do país. É um risco se deixar, assim, de priorizar a educação num país desse tipo, né, de população jovem predominante. O que também não é aconselhável abandonar os investimentos em educação nessas situações aqui. A educação ela é base, assim como a saúde, em qualquer sociedade. Aqui a gente coloca como prioridade porque esse país está no nível de subdesenvolvimento. Ou ele avança ou ele vai ficar estagnado. Aí você vai ter aqui uma população idosa, um número muito pequeno, com a baixa expectativa de vida, que é reflexo das condições econômicas ou higiênico-sanitárias dessa sociedade.
Nós não podemos imaginar um país com uma elevada expectativa de vida, com a grande parte da população vivendo em condições miseráveis. O padrão de vida, então assim, o nível de renda de uma família vai repercutir juntamente com os investimentos do governo em condições de higiene, saúde, em saneamento, uma maior expectativa de vida. Isso é comprovado lá nos países desenvolvidos, onde há uma outra estrutura, onde há um poder de compra maior, aí você vai ter a população vivendo mais. Nesse caso aqui, você já tem uma população jovem menor, né? Geralmente os países que têm uma população adulta maior do que a jovem e a idosa, o que acontece? Como são países também desenvolvidos, essas nações vivem a fase da chamada janela demográfica, né? Ou bônus demográfico, que é um fenômeno bem peculiar, que acontece aqui porque essa população numericamente é maior, o país, por ser desenvolvido, ele tem uma distribuição de renda menos desequilibrada, o poder de compra da população é maior, então como numericamente ela é maior do que a população jovem e a idosa, você vai ter aqui uma estrutura econômica gigante para bancar essa população, que é a idosa, e essa outra, que é a jovem. Aí essa condição é chamada de janela demográfica ou bônus demográfico. Daqui a pouco eu vou mostrar o conceito. Aí aqui você tem a expectativa de vida aumentando por conta da redução da mortalidade, por conta da melhor qualidade de vida que se tem a nível de renda, que a renda permite essa qualidade, e também o que o Estado oferece em termos de segurança, saneamento, campanhas de erradicação de algumas doenças, etc. Então aqui você tem essa situação. Também no caso 3, aí você já tem mais um avanço, porque a população aqui ela está, digamos assim, numericamente maior ainda com a população adulta, a quantidade de jovens é bem menor do que nessas condições. Agora aqui só tem um porém, essa população que avança na idade, essa expectativa de vida que é cada vez maior, vai exatamente exigir do poder do Estado, exatamente uma estrutura de investimento maior nessa idade aqui, que há situações de saúde também, vão comprometer essa população em função da sua idade. E também até porque aqui você tem um país desenvolvido, que essa população já trabalhou, aqui ela, quando trabalhava, tinha uma renda bem melhor do que a dos países desenvolvidos, e quando chega a época de aposentadoria, os pagamentos de aposentadorias e pensões, essa parcela aqui ela é gigantesca. Então o Estado tem que arcar em grande escala com investimento para exatamente bancar essa estrutura. E essa população que está cada vez menor vai também exigir do Estado uma política para pensar no futuro, quando essa população envelhecer, se esse efetivo aqui, que é pequeno, tem condições de continuar o processo de desenvolvimento. Senão, o Estado tem que pensar numa reposição populacional, que pode acontecer via imigração, que não é aconselhável, eu já explicar porquê, ou via o incentivo ao aumento da natalidade, como está fazendo a Turquia, a Coreia do Sul, a própria China, a França, a Alemanha e outros países. Então esses são os modelos básicos que se enquadram aí, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos e também emergentes, e países também desenvolvidos. E eu aproveito agora para mostrar esse caso atípico, que é exatamente uma pirâmide que vai sofrer de forma radical e atípica uma mudança no seu perfil. É o caso da Ucrânia, está enfrentando uma guerra aí
sangrenta com a Rússia. Desde 2021 até agora, o conflito está se alastrando, não há preocupação do outro lado em respeitar o que se diz lá na guerra, que são os alvos civis, estão matando gente a qualquer custo, seja em áreas militares ou civis. Então a Ucrânia está sofrendo uma queda gigantesca na sua população, tanto pelo nível de mortalidade, que atinge tanto o lado masculino como feminino, em diversas idades, como também o próprio conflito impulsionou uma emigração forçada. Então, quando acontecem esses eventos, e no caso da guerra da Ucrânia, que já perdura por um tempo mais longo, essa pirâmide etária ela vai sofrer uma mudança no seu perfil, abalando toda a estrutura. Então eu chamo a atenção aí porque nós estamos lá nessa situação. De repente no vestibular do Enem, da SpaceX, resolva colocar a questão sobre a estrutura etária, nesse caso atípico, quando o país enfrenta guerra. Ou também pode acontecer essa mesma situação com epidemias em massa e por longo período. Só que quando a epidemia, você tem exatamente uma situação que pode afetar a população como um todo nas diversas faixas etárias. Então atentem para esse tipo de perfil, que é uma situação atípica, por conta também de uma guerra que vitima milhões de seres humanos, quer seja com a própria vida, quer seja com a emigração forçada, que vai dar um novo arranjo a essa pirâmide e a distribuição da população daquele país no seu território. Aí aqui você tem os conceitos de expectativa de vida, que é diretamente proporcional à melhor qualidade de vida que a população tem e aquilo que o Estado oferece em termos de estrutura de saneamento, condições de higiene sanitária, onde essa população se estabelece, combate epidemias, etc. Então a tendência é essa, que a expectativa de vida aumente, proporcional a essa qualidade de vida. E aqui o conceito de bônus demográfico, ou janela demográfica, que é o momento em que a população em idade de trabalhar, geralmente a população a partir de 15 até 60 anos, ela é a população economicamente ativa, e as crianças e os idosos, que são sustentados por essa população, ou os idosos, porque já trabalharam e pagaram impostos, agora estão colhendo frutos do que investiram, mas aí o país vai apresentar o quê? Uma situação confortável, porque essa população que trabalha pode bancar toda essa estrutura, e nessa situação não há comprometimento do desenvolvimento socioeconômico de um determinado país que viva essa situação. Agora vamos ao caso das populações dos países, como eu coloquei na pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide mostra exatamente a população em fase de envelhecimento. E se esse ritmo acelerado e a reposição aqui não acontecer, porque numericamente essa população jovem é muito pequena, o país tem que, quem está governando, pensar em duas situações. Ou a gente vai para um colapso econômico, ou vamos manter o nosso padrão de desenvolvimento econômico e social. Aí, se essa população não é o suficiente para entrar nessa idade e substituir essa população que trabalha, é preciso uma reposição populacional. A imigração é uma saída, mas algo bastante delicado. Por quê? Porque, primeiro, os países que estão vivendo essa fase, em grande escala, são os países europeus. Lá a gente sabe que existe um movimento xenofóbico gigante. Tem europeu, tem alemão, tem francês que não gosta nem do seu patriota, do seu colega, da sua nação, que dirá dos de fora.
Então o xenofobismo é muito forte dentro da Europa, como também em outros lugares do mundo. De repente aqui também a gente vai ter situações desse tipo. Aí aqui você tem essa saída, a imigração. Mas os países que incentivaram essa imigração, os governos viram que não é vantagem. Por quê? Porque parte da população que vem de outros países para lá residir na Europa, eles também deixam nos países de origem familiares e mandam dinheiro para os familiares lá na África, na Ásia. Isso nós vamos chamar de transferência ou evasão de divisa. E o país que está vivendo essa situação, que está incentivando a imigração, ele quer que, se o brasileiro for para lá, o brasileiro gaste o que ele ganha naquele país, para que aumente o consumo, para que dinamize a economia. Então, por conta dessa aversão ao estrangeiro, que é a xenofobia, por conta dessa transferência ou evasão de recurso ou divisa, e também do risco de segurança, a imigração é uma forma de reposição que está cada vez sendo mais eliminada dessa possibilidade. Porque há imigrantes lá da África e da Ásia que estão lá na Europa, digamos assim, prejudicando o sistema dos governos. Tem gente lá de diversas ideologias. E você que está dando a oportunidade de imigrante chegar, fazer uma imigração legítima, aí chega lá o cidadão para querer tocar zorra total no seu país, não é legal. Isso aí vai de encontro à segurança nacional, né? Então você tem esse problema na Europa, e também um exemplo muito típico é Estados Unidos e México. Então a melhor saída, e no caso a solução é a longo prazo, é a reposição da população com a elevação da natalidade. A imigração é a saída a médio ou a curto prazo, mas tem esses inconvenientes. Então, o que é a reposição populacional? A taxa de reposição, como o próprio nome indica, corresponde à reposição da população e está intimamente relacionada à taxa de fecundidade. Ou seja, é exatamente incentivar as famílias a ter uma maior quantidade de filhos. Isso o governo vai criar mecanismos. Por exemplo, na França, desde o governo do primeiro-ministro Dominique Villepin, eles instituíram um salário equivalente hoje a aproximadamente 790 euros para a família que tem interesse em apostar e ter mais de um filho. Então é você incentivar ou reduzir a carga de impostos para que a população se sinta na condição de, vamos dizer assim, ter família mais numerosa. Só que no mundo todo a taxa de fecundidade ela está declinando. E um detalhe importante, para a população ser reposta no país, você tem que ter um crescimento médio da taxa de fecundidade de 2,1%. Aí você vai perguntar, por que tem que ser 2,1%? Então a justificativa está aqui, ó. Segundo os demógrafos, cada casal deve ser substituído por 2 filhos. Mas há a possibilidade de, digamos assim, aquela criança não chegar à idade adulta. Há a possibilidade de casais que não querem ter filho. Aí, para compensar essa discrepância, os demógrafos, que são também tarimbados em estatística, eles criaram esse indicador de pelo menos 2,1, que é para compensar o pai e a mãe, e 0,1% desse pessoal que a criança não adentrou a idade adulta ou aquele casal não fez opção por ser ou por ter família. Então, se a média for abaixo, você não tem essa reposição. Aí a população vai exatamente caminhar para o envelhecimento
E aí você pode ter essas consequências desastrosas, diminuindo o número de jovens e adultos, né, que trabalham, aí você vai ter uma situação econômica delicada. O aumento do idoso, que a população está envelhecendo, vai precisar de mais investimentos nas aposentadorias e cuidar de saúde. Se o Estado não tiver uma economia estabilizada, isso vai gerar uma crise econômica e, consequentemente, uma pressão sobre o sistema da previdência social, vai também cambalear. Então, a reposição é a condição necessária e imediata quando o país entra nesse período, nessa fase de envelhecimento. Bem, a outra parte da estrutura populacional diz respeito à estrutura ocupacional, onde a população economicamente ativa, ou a PEA, se encontra dentro da economia. Aí eu tenho o setor primário, a gente conhece já a estratégia, a estrutura do setor primário, a agropecuária, agricultura e pecuária, as atividades extrativas. O secundário engloba todo tipo de atividade industrial. Aqui a prestação de serviços também o comércio. O quaternário vai trabalhar com o pessoal de investimento em pesquisa e alta tecnologia. Isso aqui está na parte de serviços públicos, que é bancado pelo Estado via aquilo que a gente paga de imposto. Mas para esclarecer alguns alunos que geralmente os livros de geografia estão fadados só a falar desses três setores, mas os livros de geografia mais atualizados estão trazendo o setor quaternário e o binário, que representam apenas 1% de toda a população economicamente ativa do país como um todo. Aí aqui eu coloquei as atividades que contemplam o setor quaternário, é o pessoal das altas tecnologias, o pessoal que está envolvido aí em pesquisa, é o pessoal das universidades, doutores, mestrados, etc. E o setor quinário investe exatamente em serviços governamentais, segurança pública, defesa civil, área de saúde, educação, cultura e pesquisa. Então aqui nós temos no mundo uma média apenas de 1% do pessoal trabalhando nesses setores. E o quaternário, apesar de ser numericamente pequeno, é um dos setores que tem a média de salários mais elevada dos 5 setores da economia. E para finalizar, a questão da distribuição de renda ou os indicadores de desenvolvimento. Então, quando se trata de países desenvolvidos ou países ricos ou emergentes, que são os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, nós vamos ter exatamente no mundo uma distribuição bastante desigual. Considerando só os países ricos ou desenvolvidos, nós vamos ter uma economia amparada numa alta produtividade, onde o Estado desenvolve uma política de bem-estar social que dá condições à família a ter um nível de serviço também muito bom, mas em compensação são países que têm um sistema tributário alto. O Brasil também está nessa sistemática, tributação progressiva e alta, só que a gente não tem retorno de quase nada. É o que diferencia o Brasil como país emergente do desenvolvido, é que a gente tem uma carga tributária gigante e o retorno é quase zero, o que não acontece lá nos países desenvolvidos. Nós temos também um programa das Nações Unidas que cria exatamente um coeficiente para identificar os desníveis ou as disparidades entre os países ricos, ou chamado hoje país do norte, e os pobres, que são os países do sul. E a tendência e desafio para o futuro é que nos países ricos, assim como nos subdesenvolvidos e emergentes, continue a concentração de renda e de patrimônio. E isso vai impactar também na questão quando se leva em conta o desenvolvimento tecnológico, porque a tendência do mundo é continuar
esse desenvolvimento tecnológico. Aí você vai ter lá no setor industrial, no setor de prestação de serviço, uma quantidade maior de população desempregada. Isso aí vai exatamente impactar na questão também da distribuição da renda, ou das distorções de renda, especialmente nos países de economias emergentes ou também subdesenvolvidos. Bem, então na próxima aula a gente continua falando de estrutura da população e vamos dar uma prioridade agora de particularizar a nossa situação. A estrutura da população brasileira, vendo exatamente como se encontra o Brasil a nível de renda, a nível de setor da economia, como é que está a sua pirâmide dentro do processo de crescimento da população, a sua estrutura etária e outros pontos importantes. Então até a nossa próxima aula.